Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Diário do Mariozinho. Alguns de vocês, de repente, já me conhecem de outro canal aqui mesmo do YouTube. Mas esse canal aqui é mais pessoal, por isso é o Diário do Mariozinho. Espero que gostem. Eu vou falar 90% sobre futebol, a paixão nacional, inclusive a minha, inclusive, ao fogão, né? Minha paixão pelo fogão. Fogão de cozinha também, pô. Brincadeira. Aqui dentro do YouTube, eu quero aproveitar e fazer um teste, né? Eu não vou divulgar esse canal para nenhum familiar, nem esposa, hein? Então, vamos fazer um esforço para ver se ela descobre esse canal, né? Vamos ver se o YouTube dá uma alavancada, vamos ver se o YouTube trabalha para isso. E para isso eu preciso da sua ajuda. Então, de repente você é a primeira pessoa que está aqui me assistindo, então, já vai lá, se inscreve, compartilha, curta, comente aqui. E é isso. Esse é o primeiro. Então é assim, é como fosse o piloto, Desculpe o barulho aí, eu acho que isso é helicóptero. Só que assim, eu vim aqui falar com vocês porque eu tô cansado de ver canal no YouTube e repórteres clubistas, né? E eu não sou repórter, tá? Eu tô dando aqui a minha opinião pessoal, mas eu acho que, para falar a verdade, a maioria que a gente encontra hoje aí é tudo dando opinião pessoal, até mesmo porque às vezes eles falam uma coisa, aí acontece outra, aí eles vão lá, mudam de opinião rapidinho, né? Então, eu acho que as pessoas não estão sendo imparciais, né? E aqui é o meu papel. Apesar de ser botafoguense, eu procuro analisar o jogo por ele só, entendeu? Pelo jogo. E até mesmo para outros clubes. Então, assim, eu vou falar, óbvio, do Botafogo mais vezes, mas nada impede, de repente, de eu dar minha opinião sobre outro clube, tá bom? E é exatamente isso que eu tô fazendo esse primeiro vídeo, né, o piloto, porque, tipo assim, tem uma coisa que tá me incomodando, mas incomodando muito. São duas coisas, pra falar a verdade. Uma é que sempre ficam comparando o Botafogo de 2024 para 2023. É assim, o torcedor, nós torcedores, temos o direito de repente, ficar duvidando de alguma coisa por tudo que aconteceu? Sim, nós temos, porque nós vivemos aquilo, né? Agora, os jogadores hoje do Botafogo têm esse direito? Não, porque a grande maioria não estava no ano passado. Então, eles não carregam isso com eles, entendeu? Se você for ver hoje, o único titular do Botafogo que é permanecente do ano passado é o nosso capitão. De resto, é tudo novo. Então, é assim, não adianta ficar falando, o Botafogo está sentindo, que nem teve aquele caso lá do Palmeiras, né? Na Libertadores, no finalzinho, o pessoal está sentindo. Não, não é, cara. Cada jogo é um jogo, acredite. Pelo menos é o que eu acho, né? Isso é a minha opinião. Então isso é uma coisa que me incomoda muito, né? E a outra coisa é o seguinte, o Botafogo, a imprensa é impressionante, cara. Ela faz questão de... Eu acho que se dependesse deles, o Palmeiras já era campeão. Não sei por que disso, mas se dependessem deles, o Palmeiras já era campeão. Porque assim, o Palmeiras quando estava lá, atrás do Botafogo, aí tava lá, não, só tá 3 pontos, o Palmeiras vai chegar junto, vai chegar lá num confronto direto, acabou, tá, não sei o quê. Todo mundo tava botando o Palmeiras e tal. Aí o Palmeiras perdeu, o Botafogo foi lá, pumba, subiu 6 pontos. Acabou o jogo. Aqueles mesmos que torceram pro Palmeiras já falaram, não, é do Botafogo, acabou, tá, não sei o quê. Aí o Botafogo vai lá, perde 2 pontos. Aí ficou 4 pontos ainda, 4 pontos. Não, o Palmeiras agora é campeão, o Palmeiras agora vai com tudo, né? Isso incomoda, entendeu? E por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou analisar os jogos do Botafogo e do Palmeiras. É assim, eu como botafoguense, eu ficaria assim, bem de olho na Libertadores, porque infelizmente o Botafogo, ele deixou de ganhar aí 4 pontos primordiais, né? Que foi contra o Criciúma e também contra o Cuiabá. Criciúma, né? Foi Criciúma, isso mesmo. Contra o Criciúma e contra o Cuiabá. E eu não vou falar que, tipo assim, o Botafogo jogou sem vontade, não. O Botafogo jogou com muita vontade. A bola é que não entrou. E, infelizmente, a bola não entrou e a gente perdeu 2 pontos ali importantes. Se o Botafogo tivesse conquistado esses 4 pontos, eu já tinha cravado o Botafogo campeão. Só que realmente está sendo um campeonato bem disputado. Então vai ser meio complicado. E pelo que eu vejo aqui, vai ser mais complicado para o Botafogo, tá?
Eu não queria estar falando isso, mas eu acho que vai ser mais complicado para o Botafogo. E por isso, eu focaria bastante na Libertadores, né? Brasileiro, apesar já de não ganharmos há muito tempo, Libertadores nunca ganhamos, né? Porque logo de cara, o nosso primeiro jogo é contra o Atlético Mineiro. E eu acho que o Atlético Mineiro vai vir, e vai. E ainda vai ser lá na casa deles, apesar, de repente, de estar com portões fechados, ou de repente vai ser em outro campo lá em Minas, talvez no Mineirão, né? Pode ser, mas o Atlético Mineiro, até o jogo da final, ainda vão ter 10 dias. Então acho que o Atlético vai usar isso até como um treino. Então talvez ele vai vir ali com um time principal e jogando para valer, tá? Então o Botafogo aqui ele pode perder ponto. Pode perder ponto. Depois o próximo jogo é contra o Vitória. Vitória, poxa, Fogão, aqui eu tô dando 3 pontos já pro Fogão, eu acho. Pro Vitória lá embaixo, tá disputando nada. Fogão 3 pontos. Aqui vão ser 3 pontos moles. Só que é o seguinte, eu como treinador do Botafogo faria o seguinte, nesses 2 primeiros jogos, que é contra o Atlético e contra o Vitória, eu iria com força máxima e era assim, falaria para os jogadores, eu não quero perder ponto nesses jogos. Nesses 2 jogos eu quero 6 pontos. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo jogo vai ser contra o Palmeiras. E outra, vai ser contra o Palmeiras e logo depois a gente vai estar na final da Libertadores. Então, tipo assim, ali são 5 dias antes da Libertadores. Desculpa. Sendo que o Botafogo, ele vai embarcar, se eu não me engano, no dia seguinte do jogo. Então é assim, é um jogo bem complicado. Acredito eu que o Botafogo, os jogadores do Botafogo, não vão entrar em dividida, porque, poxa, final de Libertadores é final de Libertadores, né? E eu acho aqui que eles talvez possam vir a tirar o pé. Então por que eu falei aqui que o Botafogo tem que entrar com vontade nos 2 jogos? Porque aqui contra o Palmeiras, eu entraria com time reserva, né? Aí vocês vão falar, ô louco! Com certeza entraria com time reserva. Mais uma vez, por aquilo que eu falo, porque os botafoguenses, acredito eu, né? Os jogadores, eles não vão entrar assim com uma dividida e o Palmeiras vai entrar dividindo, porque o Palmeiras não tem nada a perder, pelo contrário, só tem a ganhar com o título, né? Então é aqui, se eu fosse o técnico, não entraria com o time titular aqui não. Mas beleza, porque como tem ali uma diferença de 4 pontos, a gente ainda ficaria aqui, caso a gente perdesse aqui para o Palmeiras, porque tudo pode acontecer, até mesmo porque eu não acho que o Palmeiras esteja jogando pra caramba não, tá? Mas aqui tudo pode acontecer. Mas vamos dizer, perdemos 3 pontos, ainda estamos com 1 na frente. Aí depois os nossos 2 últimos jogos são Internacional e São Paulo. O Internacional é o seguinte, a gente tem que torcer para o Internacional já ter garantido a vaga na Libertadores, porque se isso acontecer, é bem capaz do Internacional jogar tranquilo, a gente não tem mais nada para disputar. Caso contrário, vai ser um jogo bem difícil, vai ser lá no Beira-Rio. Então, é um jogo muito complicado para o Botafogo. E depois, como no último jogo, é contra o São Paulo. O São Paulo vai jogar tranquilamente e eu acho que ele não vai querer o Palmeiras campeão. Então aqui, provavelmente, não vai ser um jogo duro para o Botafogo, tá? Então é assim, pelo que eu vejo aqui, assim, analisando, contra o Atlético Mineiro é um jogo difícil, contra o Palmeiras é um jogo difícil, contra o Inter é um jogo difícil. 3 jogos. Agora o Palmeiras, vou falar um pouco do Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras está isso tudo aí que nem todo mundo está falando, tá? Ano passado, show de bola, Palmeiras veio, arrebentou, mas esse ano, não tá lá essas coisas não. Tanto é que não tá, que saiu precocemente da Libertadores e precocemente também da Copa do Brasil. E ele hoje só disputa o Brasileiro. Se bobear o Palmeiras esse ano, pode acontecer com o Palmeiras o que aconteceu com o Flamengo no ano passado. O Flamengo com um mega time só ganhou o quê? O Carioca. E o Palmeiras hoje com um mega time pode correr o risco de ganhar só o Paulista, né? Então é assim, o Palmeiras, se você analisar os jogos anteriores, não está vindo com aquela vontade toda não. Se você de repente vê o resultado, aí você vai falar, caraca, o Palmeiras está vindo que vindo, mas não está. Até mesmo que contra o Fortaleza, vocês sabem, né? Fortaleza ali era para ter ganho e o Fortaleza hoje era para ser o nosso vice-líder, não o Palmeiras. Fortaleza ele está vindo com vontade
E aquele jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza, ó, foi garfado, com certeza. E teve outro jogo lá do Palmeiras também que foi ajudado. Isso é fato, isso aí não é chororô de botafoguense. Não, não é. Isso aí todo mundo concorda. Tanto é que eu vejo várias análises, todo mundo analisando ali está mostrando que o Palmeiras está sendo beneficiado. Então é assim, o Palmeiras, tirando a ajuda, não está jogando isso tudo, né? O último jogo, jogou direitinho e mereceu a vitória. O último jogo. Vamos ver agora no decorrer. O primeiro jogo do Palmeiras é contra o Bahia. O Bahia, infelizmente, começou bem pra caramba o campeonato, mas agora não está fazendo frente. Então, eu acho que ali o Bahia, hoje, não é um jogo difícil, tá? Mesmo sendo lá em Salvador. Depois, o Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense. Pô, outro aí, ó, que tá lá embaixo. Fácil, fácil. Depois, o terceiro jogo é aquele ali da vida do Palmeiras, que eles vão querer jogar a vida ali. Vão jogar lá na casa deles contra o Botafogo. Ali eles vão querer jogar tudo. Mas é um jogo difícil, tá? O Botafogo ali, foi o que eu falei para vocês. Dependendo do que acontecer, se o Botafogo vier com time reserva, pode ser, assim, um pouco menos difícil para o Palmeiras. Mas se o Botafogo vier com titulares, aí pode ser ali pau a pau. Porque aí se o Botafogo vier com os titulares, vai estar mostrando que quer ganhar ali o título brasileiro, vai vir com força máxima e é aquilo. Aí, o que acontecer, então é um jogo difícil. Então é assim, desses 3 primeiros jogos, um jogo difícil aqui para o Palmeiras, o primeiro é contra o Botafogo. Depois do Botafogo, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro. Por isso eu estou torcendo, apesar de não torcer muito para time argentino, mas eu vou estar torcendo para o Lanús. Por quê? Se o Cruzeiro for campeão, esse jogo aqui contra o Palmeiras, o Cruzeiro não tem nada a perder, entendeu? Ele vai estar aqui jogando tranquilamente, porque ele já está com a vaga garantida na Libertadores. Então, ó, ele não está nem aí. Por isso, eu estou torcendo pelo Lanús. O Cruzeiro não pode ganhar essa Sul-Americana. Apesar de gostar do Cruzeiro, tá? Eu tenho um carinho, ainda mais que é brasileiro contra a Argentina. Então, é assim, se é brasileiro contra a Argentina, eu sempre vou torcer para o brasileiro, a não ser que os interesses do Botafogo estejam ali na frente, né? E aqui vai estar, não tem jeito, né? Então é assim, eu vou torcer para o Lanús, para o Cruzeiro jogar com vontade contra o Palmeiras. Se isso acontecer, do Cruzeiro perder a Sul-Americana, aí é um jogo difícil para o Palmeiras. Aí seria o segundo jogo difícil para o Palmeiras. Caso contrário, mais um jogo tranquilo para o Palmeiras. E o último jogo é contra quem? Fluminense. Por isso que eu tô torcendo tanto pro Fluminense ficar ali embaixo, entendeu? Porque assim, eu tô torcendo para ele ficar ali embaixo, não que eu esteja torcendo, Fluminense, vá para a segunda divisão. Não é isso, não. É pelo interesse do Botafogo. Porque se o Fluminense garantir a sua vida antes dessa rodada, sabe o que vai acontecer? O Fluminense vai abrir as pernas, da mesma maneira que o São Paulo. Você acha que o Fluminense vai querer o Botafogo campeão brasileiro? Você acha? Sério? Claro que não, né? Ele não vai querer o Botafogo campeão brasileiro. Agora, se o Fluminense depender desse resultado para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, aí ele vai jogar com vontade, né? Então, por isso que eu estou torcendo muito para o Fluminense, continuar lá embaixo. Porque com isso, aí o Palmeiras ia ter 3 jogos difíceis, que seria contra o Botafogo, contra o Cruzeiro e contra o Fluminense. Caso contrário, se o Cruzeiro ganha a Sul-Americana e o Fluminense se garante na primeira divisão antes da última rodada, o Palmeiras só vai ter um jogo difícil, que é contra o Botafogo. Entendeu? Então tá vendo como tá tudo ali, muito fácil pro Palmeiras? Mas futebol é futebol, né? E é isso. Tá aqui a minha análise, aqui a minha opinião, sem clubismo, mas eu ainda acredito, sim. Se você perguntar, você acredita nos 2 títulos do Botafogo? Acredito, porque mais uma vez eu falo que isso agora eu tô falando como torcedor, tá? Que eu acho que o time do Botafogo é o time que tá jogando mais bonito, tá jogando pra frente, os jogadores são muito bons, tanto é que, infelizmente, aí contra o Atlético Mineiro, teremos talvez ali alguns desfalques ou até jogadores cansados, até mesmo porque temos 6 jogadores nas suas respectivas seleções, e desses 6, só um que não é titular no Botafogo, que é o Gatito. Os outros 5 são. Então, assim, metade do time é de seleção. Então, assim, o Botafogo hoje, ele joga fino.
o fino da bola. Diferente do ano passado. Por isso que eu acredito muito nesses 2 títulos. Acredito mesmo. Mas, pro Botafogo vai ser um caminho mais difícil. Vai ser pedreira. Já pro Palmeiras, tranquilidade.